Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso FATIPcast, esse momento de bate-papo sobre um tema teológico, um tema da história da igreja, assuntos importantes que envolvem a FATIP, a fundação, que envolve a nossa igreja, a Igreja de Cristo Jesus. E hoje o nosso tema é a FATIP e a Reforma Protestante do século XVI. Estamos completando, 31 de outubro, completando 506 anos da Reforma Protestante, e é importante que nós, que somos uma faculdade confessional, de tradição reformada, que fale sobre isso, que reflita sobre a reforma, sobre a atualidade da reforma nos nossos dias. E, para tanto, convidamos para participar desse FATIPcast o professor Ricardo. Obrigado, viu, Ricardo, por estar aqui com a gente, viu? Obrigado, Marcos. O professor Ricardo é professor aqui da FATIP, professor da área de História da Igreja, como também diaconia, e ele está conosco e nós vamos bater esse papo sobre a Reforma Protestante, alguns pontos, né? Claro que não dá para você esgotar, né, tudo sobre a Reforma Protestante, né, num podcast, num videocast, mas queremos trazer para você alguns assuntos importantes, alguns temas importantes sobre a Reforma Protestante, ok? Então vamos lá. Então, professor Ricardo. O professor Ricardo é pastor também na IPI de Vila Carrão, a IPI da Vila. Ele é pastor já há quantos anos na IPI? 26 anos. 26 anos. 26 anos é pastor da nossa igreja. E eu começaria perguntando, professor Ricardo, sobre a Reforma Protestante, mas não sobre ela em si, como aconteceu a Reforma, mas vamos pensar um pouquinho antes, né? Porque existiram os pré-reformadores, Sim. Lá no século XIV, no século XV, como John Hus, né, o Wycliffe, que também tentaram reformar a igreja, tentaram fazer com que a igreja acordasse dessa inércia, dessa situação de corrupção que ela estava enfrentando aí em toda a Idade Média, né? Então nós podemos dizer que a reforma começou bem antes do século XVI, não é? Sim, Marcos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar com você aqui, participar desse projeto. Sim, a reforma vai acontecer bem antes. Nós conhecemos alguns nomes, esses nomes são importantes, que fizeram parte desse movimento, né? E a reforma ela vai acontecer já no século XIV, com um movimento que a gente conhece como renascentismo ou renascença. Esse movimento, a reforma, ali naquele movimento do resgate ou da volta aos clássicos romanos, gregos, já começa um movimento que vai dar origem à reforma no século XVI. Esses nomes são importantes, mas a gente precisa tomar muito cuidado de enaltecer demais esses nomes, e principalmente quando a gente fala de reforma, a gente lembra de Calvino e Lutero, mas outros nomes fizeram parte dessa reforma, desse movimento importante na vida da igreja, importante para a sociedade, importante politicamente, economicamente, a gente vai ver isso, né? Que inclusive pagaram com a sua vida, né? Sim, você pega sim. John Hus, Sim. você pega, né, A gente Savonarola, sim. Né? São Pessoas que foram perseguidas e pagaram com a vida porque estavam defendendo uma reforma da igreja, um retorno ao Evangelho de Cristo Jesus, né? Se a gente fosse falar de um tema importante da reforma, esse é o tema importante, né? Exato. Então, vamos então agora falando da reforma em si. O que significou a reforma protestante lá naquela época, no século XVI, tanto para a igreja quanto a sociedade? Porque nós entendemos que a reforma protestante não foi só uma reforma religiosa, mas envolveu também reformas na própria sociedade, né? Então, o que significou exatamente então a reforma protestante?
Sim, ela trouxe mudanças importantes para a sociedade. A Idade Média ela foi marcada pelo sistema chamado e reconhecido como feudalismo. O feudalismo ele tinha uma sociedade estamental. Essa é uma das coisas que a gente precisa destacar em relação à transformação social. Ou seja, você nascia nobre, você ia passar a vida toda como nobre, rico e morreria rico. E se você nascesse também como servo, trabalhador da terra, você iria morrer, não tinha possibilidade de você mudar de lugar na sociedade, uma sociedade estamental, e não tinha possibilidade de ascensão. Então a reforma ela trouxe essa mudança, né? Porque na França, por exemplo, Calvino deu muito apoio e auxiliou e amparou os burgueses, que era um movimento econômico, um movimento de comerciantes que estavam se enriquecendo com as feiras e comércio que estava surgindo, diferente daquilo que era o sistema econômico feudal, né? Então, eles eram refugiados que vinham lá para Genebra e Calvino então acolhia. Eles eram, como havia uma produção e de certa forma havia uma estabilidade, não havia guerras e não havia mais conflitos, a população começou a crescer e começou a trabalhar a terra e começou a produzir demais. E as pequenas feiras foram surgindo na Europa. Com o excedente da produção, eles começaram a produzir, surge esse movimento de comerciantes das feiras que deram origem, inclusive, a muitas cidades na Europa, né? E a Igreja Católica não aceitava esse tipo de atividade, porque entendia que afrontava, na verdade, o sistema feudal que era mantido e legitimado pela Igreja Católica. Isso. E Calvino ele acolhe e ele dá orientação espiritual e bíblica para esse movimento, para essas pessoas. Né? Porque a Igreja Católica, a única igreja, né, cristã na época, né, ela como se diz, dava legitimidade a esse sistema, né, econômico, político, né, e ela se beneficiava muito disso. Sim. Né, tanto é que a Idade Média foi um período de enriquecimento da igreja. Daí, então, a reforma não ser muito bem-vinda, não só pela questão religiosa, como também econômica e política. E para nós é importante lembrar que a reforma foi, eu costumo dizer, foi libertação, porque o sistema, a Idade Média foi marcada pelo domínio da Igreja Católica e por um domínio opressor, porque ela detinha o conhecimento da Bíblia e ela começou a reescrever uma nova teologia, que é uma teologia que se distanciou da teologia do Evangelho, da graça de Cristo Jesus. E a reforma levantou esse grande tema, essa grande bandeira do resgate da graça. Né? Lutero foi assim, Calvino também, né? Se preocupam muito. Esse é o grande tema da reforma. E esse é um tema de libertação, porque as pessoas tinham que pagar pelo perdão, pagar pela salvação, comprar um pedacinho do céu, né? As indulgências foram assim, inclusive motivador para Lutero. Ele se revoltou diante dessa situação, onde as pessoas estavam vivendo um sistema de opressão e escravidão. Exato. Então, o tema da graça é muito importante. A gente, religiosamente, espiritualmente, a gente não pode esquecer disso. Né? A gente pode dizer, então, professor Ricardo, que desses que a gente citou, pré-reformadores, século XIV, século XV, que queriam também fazer com que a igreja abrisse os olhos, voltasse às escrituras, ao evangelho, né, a centralidade da palavra, né? Mas eles não encontraram um ambiente propício em termos políticos, econômicos também, para que isso acontecesse. Não é? Porque no século XVI já há uma outra situação na qual, por exemplo, os príncipes, né, eles não estavam contentes com a Igreja, né, com a Igreja Católica, com esse poder da Igreja. Tanto é que foram eles que cuidaram de Lutero, que protegeram Lutero, porque senão a Igreja teria também
matado Lutero. Não né? tenha dúvida. A gente percebe assim, o contexto geral é que o sistema feudal estava em queda, enquanto o sistema político e econômico estava em queda, né? E aí, somada a essa realidade, isso favoreceu a reforma, né? Lutero teve o apoio da realeza alemã, né? Do Império Sacro Germânico, então, e Calvino também. Ambos foram perseguidos pela Igreja Católica. Ambos enfrentaram dificuldades. Os pré-reformadores, né, e os reformadores enfrentaram dificuldade para colocar em prática a possibilidade da reforma. Mas venceram por essas questões de ter um contexto diferente daquilo que John Hughes teve, Wycliffe teve, né? O próprio Jerônimo, que foram executados. Né? Isso. A gente não está assim aqui dizendo que são somente esses fatores. Claro que a gente vê aí a ação do Espírito Santo, sim, sim. Né, capacitando e preparando, mas mostrando que Deus se utiliza também, né, da história, da se realidade, manifesta na história. Se manifesta na história, não é, para que as coisas então aconteçam, né? Então é importante a gente frisar isso, né, quando a gente faz essa leitura histórica, né, dos acontecimentos da reforma. E é interessante a gente ressaltar o seguinte: mais do que olhar para esses homens como heróis infalíveis, é olhar para esses homens como servos e servas de Deus que foram usados por Deus para realizar esse movimento, esse evento, essa reforma na vida da igreja. Amém. Pensando agora na igreja, então, na igreja, porque a reforma, ela trouxe essa renovação para a igreja. Sim. Mas Lutero queria uma nova igreja? Era a intenção de Lutero quando ele fixou lá as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha? Era a intenção de Lutero criar uma nova igreja? Não era interesse de Lutero e nem dos pré-reformadores. Na verdade, o interesse era fazer com que a igreja enxergasse os seus erros, né? E é interessante a gente ressaltar, tanto Lutero quanto Calvino, eles não criam uma nova teologia, um novo discurso acerca de Deus. Na verdade, eles retornam o Evangelho, eles retornam a Bíblia, né? Inclusive, esse é tema, só a Escritura, somente a Escritura era a base fundamental da reforma, tanto Lutero quanto Calvino trabalham nessa perspectiva. E Lutero não tinha intenção de fazer uma nova igreja, de criar uma nova igreja. Além das 95 teses de Lutero, Lutero produziu vários outros textos, dentre eles cartas que ele escrevia para o Papa, conversando com o Papa, tentando um diálogo com o Papa. Inclusive, Lutero foi convocado a se comparecer diante do papado e ele foi. E isso mostra que ele estava na intenção de convencer o papado dos erros, dos descaminhos da igreja. Ele não tinha intenção de fazer uma nova igreja, mas de reformar aquela igreja, a Igreja Católica, que tinha perdido o referencial bíblico e teológico, que era a graça de Jesus Cristo. Exato. E numa desses encontros, né, que aconteceu, que Lutero se fez presente ali, que foi convocado para isso, ele foi escoltado, inclusive, para chegar até lá com vida, não é? E aí pediram para que ele se retratasse, né? Ele, né, se retratasse diante daquilo que ele havia escrito. E tem aquela frase famosa dele, né? Não é bom, não é correto, né, ir contra a própria consciência, né? E a partir dali ele sai, e aí ele é acolhido por esses príncipes que estavam ali, a toda a guarda também escoltando ele. Se não fosse, ele teria sido executado. Teria sido executado. E ele vai depois para o castelo, e ali, segundo consta, né, que ele compõe um hino, Castelo Forte ao Nosso Deus. Né? Ou seja, não são as muralhas, né, aqui do castelo que me sustenta, não é esse poder político que me sustenta, mas é o nosso Deus, que é o nosso escudo. A produção literária dos reformadores é algo assim impressionante, né? É extraordinário. Extraordinário. E Lutero, ele tinha esse viés musical, né? Ele era um músico, né? Ele era um músico também, além de teólogo, né? E aqui vale ressaltar que
Alguns ainda têm aquela imagem meio romântica que Lutero numa torre achou uma Bíblia, né, e leu lá Romanos e a partir daí desencadeou a reforma. Não, Lutero era professor de teologia, né, estudava muito a palavra de Deus, dizem até, né, os escritos históricos que ele conhecia os salmos de cor, né, mas foi aquele momento em que Deus falou ao coração dele lá em Romanos, que ele descobre, porque Lutero era um monge agostiniano que estava em busca da sua salvação. Como você disse, ele não está em busca de uma nova igreja, mas em busca da sua salvação e também renovar a igreja, né? Esse retorno às escrituras sagradas. E ele compôs muitos hinos, né? Por ser músico, e ele pegou músicas, inclusive populares da época, colocou letras ali da reforma para que o povo pudesse cantar a reforma. Tem até um texto lá de Rubem Alves, naquele livro Dogmatismo e Tolerância, que falando sobre a reforma, ele fala da importância da música da reforma. Ele até enfatiza, né, que a fé cantada é muito mais eficaz do que a fé falada. Né? Porque quando a gente fala, atinge o intelecto, mas quando a gente canta, atinge as emoções. E por isso, Lutero ele ia nas feiras para ouvir o povo falar, para colocar as letras de acordo com aquilo que o povo pudesse realmente compreender da reforma protestante. Então nós podemos dizer que a música foi importante, né? Sim, sim. Assim a música e aquilo que é tema, aquilo que é ponto importante na reforma, são os textos, né? A criação da imprensa, da prensa, facilitou e colaborou muito com a reforma, e a gente pode dizer que esse é um destaque em relação aos pré-reformadores que não tinham essa possibilidade, né? Século XIII as coisas eram escritas à mão ainda, né? Então a produção era muito lenta, né? Então com Lutero e Calvino já tiveram essa possibilidade e a facilidade da prensa e a produção de textos, né, de música, né, na língua do povo, para que as pessoas pudessem, diferente daquilo que a Igreja Católica mantinha, as missas e textos, tudo em latim, as pessoas não entendiam, não eram alcançadas pelo Evangelho, né, não eram abençoadas, alimentadas, fortalecidas, palavra de esperança para o povo que vivia, né, longe, ia para a igreja e ouvia aquele monte de coisa, mas não tinha conhecimento. E a Bíblia só tinha em latim. Só tinha em latim, não tinha outra As missas, como você disse, era tudo em latim. Sim. Tem até registros históricos que mostram que muitos padres rezavam a missa ou faziam a missa de costa para o povo. Assim, o povo não tinha que entender nada. Não é? E Lutero ele traduz, inclusive, para o alemão, né, a Bíblia. E tem uma outra realidade, quando a gente fala assim de conhecimento do latim, era alto clero e nobreza. Havia um baixo clero que também era analfabeto, que também não sabia o latim. Não tinha acesso também ao texto bíblico, à palavra de Deus. Pode dizer que Lutero colocou a Bíblia na mão das pessoas. Tradução para a língua popular que as pessoas entendiam, as pessoas podiam ser. Então, é assim, é um aspecto de libertação, né? Porque as pessoas começaram a ver a Jesus Cristo, a conhecer Jesus Cristo realmente de fato e de verdade, né? E pensando nisso, nas escrituras agora na mão do povo, dos pontos importantes que Lutero defendeu melhor, né, na Reforma Protestante, é o livre exame das escrituras. O que significa isso? Olha, Marcos, tem duas coisas que a gente precisa destacar para não cometer alguns erros, ou se não um erro grave. E eu destacaria sim, livre, isso é muito importante, ou seja, a palavra de Deus na mão de todos e todas. Me faz lembrar, inclusive, aquela expressão de Jesus na sinagoga dizendo: a casa do meu pai é casa de oração para todos e todas, para todos os povos. Esse é o aspecto da reforma que trouxe a palavra de Deus, trouxe a palavra de salvação para todos e todos. Todas as pessoas tinham a possibilidade, os mais humildes. A reforma, quando a gente entra assim nos detalhes da reforma, a gente vai ver o quanto Lutero trabalhou na área de educação, Calvino trabalhou na área de educação, e a reforma ela carregou essa herança e
o protestantismo, o presbiterianismo chegou no Brasil, chegou com essa herança, trazendo a Bíblia para o povo, porque o Império Português vivia praticamente um sistema feudal no Brasil quando chegou aqui. Então, a primeira essa liberdade, todos têm a liberdade, têm um acesso à palavra de Deus. Agora, às vezes as pessoas fazem confusão, porque é livre acesso, todo mundo pode ler e dizer qualquer coisa, sem critério, sem técnica, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque é livre exame, e exame é examinar, é você estudar, é você se aprofundar. E a história da teologia, ela tem critério de interpretação, de estudo, e que não vem prejudicar, muito pelo contrário, vem acrescentar o nosso, vem aprimorar e vem fazer com que a gente tenha mais ferramentas para se aprofundar no conhecimento de Deus e no crescimento espiritual. Então, é necessário examinar. Sim, e nesse exame há que se usar as regras exegéticas, sim, da hermenêutica, sim. Ou seja, da Não ciência, tenho né? dúvida nenhuma. Inclusive nesse exame, né? Sim. Que são ferramentas que temos aí disponíveis, e a gente deve agradecer a Deus por tê-las, Sim. para que a gente possa fazer uma interpretação correta. Porque livre exame não significa livre interpretação. Sem responsabilidade, Isso. sem critérios. E a gente percebe isso no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um estudioso. Sim. Ele já veio do judaísmo com essa característica, com essa tradição de estudar e se dedicar, e a gente percebe isso no Novo Testamento, convertido, naquilo que ele produz, os textos, as cartas que ele produz. Não era um homem iletrado, irresponsável diante da palavra de Deus, né? O que acontece é que a gente acha que essa liberdade nos dá a possibilidade de uma leitura irresponsável, descompromissada, e não é isso, é exame, é estudo. Entender o que eu quero. Não é entender o que eu quero, mas aquilo que o texto não é isso. Quer nos mostrar. Daí essa preocupação. Até Paulo mesmo, ele diz, quando ele fala do dom do ensino, né, você citou Paulo, e ele diz assim, aquele que ensina esmere-se em fazê-lo, ou seja, faça isso com responsabilidade, né, com dedicação. Porque... A Timóteo ele vai dizer, aplica-te. Exato. O estudo da palavra, a doutrina. Então, tem que ser algo muito sério. Né? Tem que ser algo muito não sério. tenha dúvida nenhuma. Tá, vamos lá, continuando. Agora falando de Calvino. Né? A gente falou de Lutero já. Agora, Calvino. Né? Qual a importância de Calvino, né, de João Calvino, para a Reforma Protestante? Olha, todas as vezes que eu penso em Calvino e vou reler os textos de Calvino e os livros e informações que a gente vai recebendo, eu me lembro da introdução das Institutas, em que ele tem uma palavra muito clara, que a intenção dele ao produzir aquele material imenso, inestimável, as Institutas de Calvino, a intenção dele era que as pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. Então ele produziu as Institutas na intenção de que as pessoas tivessem conhecimento, ensino, tivessem acesso a Deus. Então isso é fundamental, essa é uma importância muito grande, ou seja, eles queriam que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo. Isso já é muito. Agora, Calvino, ele foi muito importante porque ele também tinha uma compreensão do ensino bíblico e da teologia que nós temos como herança, e é uma coisa que a gente não pode perder nunca, que é o conhecimento que nós temos de Deus e da teologia, a gente colocar em prática. Ou seja, você tem o conhecimento de Deus, você estuda, você lê a Bíblia, você examina a Bíblia, e aquilo toca o seu coração e transforma a sua vida, e você começa a praticar este ensino, aquilo que você aprendeu. Então, a gente entende que as transformações que aconteceram na cidade de Genebra, por exemplo, quando a gente fala de Calvino, a gente fala de Genebra, porque foi uma transformação
muito grande, a gente percebe então esse princípio. Aquilo que ele estava lendo, aprendendo, ele estava ensinando, e a perspectiva de que tudo aquilo fosse colocado em prática. Isso. Justo Gonzalez, né, naquela coleção História do Cristianismo, né, são 10 volumes, eu até vi no nosso congresso agora, tem para vender lá em 2 volumes, né, que contém ali, né, cada volume contém os 5 primeiros livros, depois os outros livros, né, são 10 livros dessa coleção. E ele diz no livro que fala sobre a Reforma, que Calvino foi aquele que melhor sistematizou os ideais da Reforma, ou as doutrinas da Reforma Protestante. E a intenção de Calvino é que isso fosse colocado em prática mesmo. Tanto é que as Institutas, ela nasceu de cartas que foram escritas para o rei Carlos V, né, lá da França. Né? Então, a intenção dele é que a cidade mudasse, né, o país mudasse, né, tendo esse contato com a palavra de Deus, saindo dessa tutela né, católica romana, né, que não deixava com que as pessoas progredissem, as pessoas, né, tivessem o seu crescimento, né, e assim também a cidade e o Estado a mesma coisa. Então, Calvino tinha essa preocupação. Lá em Genebra mesmo, ele trouxe isso, né, de tal forma que no começo, na primeira estada dele em Genebra, não foi muito bem aceita. Teve problemas, porque muitos não aceitaram. É verdade. Né? Consta na história que Calvino ia pregar lá na igreja de São Pedro e tinha gente que ia com cartaz, né? Tipo aquele, fora Calvino! Né? Porque não aceitava que o evangelho pudesse permear todas as relações, né? As atitudes, o comportamento. Isso significa que as pessoas estavam sendo tocadas pela mensagem e percebiam que alguma coisa estava mudando na vida social. Exatamente. Né? Então, claro, aqueles que aceitavam, como aqueles também que rejeitavam isso. Tanto é que Calvino foi embora de Genebra depois de 2 anos, né? Ele foi expulso, de Genebra, e a casa dele foi queimada. Né? Então, houve toda uma reação contrária, né, à pregação da palavra, né, para que a palavra pudesse permear a vida das pessoas ali. É verdade. Né? Então, Calvino ele tem essa participação importante. E ele trouxe alguns pontos importantes, né, que ele resgata, como você disse, né, não foi algo novo, mas resgatou daquilo que a palavra de Deus, que o Evangelho sempre nos ensinou. Né? Uma é a questão da graça de Deus. Né? A graça que ele, né, chamava a graça, né, maravilhosa, a graça... como é que é o que ele usava lá? A graça irresistível. Irresistível. A graça irresistível. Né? Segundo ponto, a questão da soberania de Deus. Né? Deus é soberano, Deus está no governo de tudo. Terceiro ponto, a questão da providência de Deus. Né? Aquele que providencia, né, todas as coisas para nós. Né? E o que significa isso, professor Ricardo, assim, para os nossos dias, a gente resgatar isso para os nossos dias, porque a reforma não é só algo que aconteceu no século XVI e ficou restrito àquele momento histórico, mas permeia a história da igreja e chega hoje, eu creio que no momento que a gente precisa muito resgatar esses temas. Sim. É importante a gente ressaltar, e as pessoas estão necessitando dessa mensagem da graça, né? Da graça divina. Porque a gente tem uma tendência, eu entendo que o ser humano ele tem uma tendência de viver uma vida assim, meritória. Eu faço, eu mereço. Eu faço, eu mereço. E essa era a lei do feudalismo, a lei na Idade Média. As pessoas tinham que adquirir, elas tinham que comprar, elas tinham que buscar, né, pela graça de Deus, pelo favor divino, pela salvação, pelo perdão. A teologia das obras. A teologia das obras. As obras as pessoas tinham que ser, as pessoas tinham que ser boas para alcançar, ou as pessoas tinham que comprar para alcançar o favor de Deus, a bênção de Deus, a salvação. Nesse sentido, as indulgências chegam assim como, né, uma salvação, porque nem as obras precisavam mais, era só pagar e comprar o título. Né? Lutero falou assim, a gente não vai conseguir alcançar nunca a salvação. Eu não consigo, nem comprando.
Né? Eu sou pecador, sou imperfeito, eu não consigo alcançar a salvação. Então, o resgate da graça divina, né, foi muito importante e isso traz para nós o sentido de que nós temos que viver a vida não almejando a salvação, o favor de Deus, mas vivendo na perspectiva de que de honra e gratidão àquilo que eu já recebi. Isso, a gente não faz para receber. Não faz para receber. A gente faz porque já recebeu. Já recebeu. A graça de Deus, né? Então a nossa relação com Deus é uma relação de honra. Eu faço porque eu reconheço aquilo que eu recebi de Deus. Eu vou viver uma vida comprometida com o reino, comprometida com a igreja, comprometida com a palavra de Deus, comprometida com os mandamentos de Deus, porque eu reconheço aquilo que Deus tem feito em meu favor. Amém. Amém. Então essa era a perspectiva da graça divina na teologia de Calvino, naquilo que ele tentou colocar. Então as pessoas tinham que fazer, viver o evangelho, não porque elas tinham que alcançar a salvação, para mostrar que eram melhores, mas porque reconheciam Deus como Salvador e as bênçãos de Deus. E o quanto isso é importante hoje, né, professor Sim. Ricardo? Porque assim, as pessoas hoje parecem que querem sempre comprar, Sim. né, o favor de Deus, a bênção de Deus, de Sim. alguma forma, sendo dizimista, né, sendo obediente, Sendo né, bonzinho. fazendo, né, os trabalhos na igreja, né? Então, às vezes, eu penso que não é consciente isso, é até inconsciente muitas vezes, mas que tem aí por trás essa coisa do mérito. Porque Sim. a gente vive numa sociedade que exalta essa questão do mérito, né? A chamada meritocracia. Não é? E o reino de Deus não tem essa questão do mérito. Não tem. O reino de Deus é graça, pura graça de Deus. Se for por mérito, nós estamos perdidos. Né? Jamais a gente vai conseguir essa perspectiva. né, fazer isso. A própria soberania de Deus também, o quanto é importante nos dias de hoje, né, diante de guerras, diante, né, de fatos, de acontecimentos políticos, econômicos que a gente vive no nosso próprio país, onde a gente percebe que muitas vezes o povo evangélico vê a soberania de Deus naquilo que concorda com o que ele pensa. Sim, sim. Aí Deus é soberano. Quando não é de acordo com o que ele pensa, daí, né, relativiza essa soberania de Deus. E eu vejo um outro problema aí, professor Marcos, o fato de que as pessoas não têm compreendido a soberania de Deus na relação com o próprio Deus. As pessoas têm se colocado diante de Deus de uma forma muito soberba. Porque quando a gente pensa em soberania divina, soberania de Deus, entender que Deus é o nosso Criador, é o nosso Salvador, e nós devemos obediência e respeito. Inclusive, quando eu vejo as pessoas falando sobre oração, eu percebo assim, está muito distante daquilo que a gente aprende com Jesus, quando Jesus ora. Porque a gente percebe a oração de Jesus, essa submissão ao Pai. Ele não tinha nenhum dever para ser submisso ao Pai, porque ele e o Pai eram um. Sim. Mas eu entendo que isso é um ensino de Jesus para nós, da soberania de Deus. Inclusive no Getsemane, quando ele ora, é plano dele, ele já tinha falado com os discípulos daquilo que iria acontecer. Mesmo assim, ele se coloca diante de Deus, fala da sua angústia, do seu medo, da sua preocupação, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Sim. Então, quando a gente pensa em soberania, a gente tem que pensar também na vida particular, na vida geral, mas na vida particular a gente está muito distante disso. Eu creio que, diante da soberania de Deus, é inevitável vir essas perguntas. O que Deus quer de mim? Sim. O que Deus quer, não tenha dúvida, na nossa cidade? A vontade dele. No nosso país? O que Deus quer na humanidade, né? Então, se colocar à disposição de Deus. Exato. A condução divina, ao caminho que Deus aponta. Né? Então, Calvino ele tinha muito claro isso. Né? Todos aqueles que são servos e servas de Deus, tanto bíblicos ou na história, a gente percebe essa disposição. Se colocam diante da vontade de Deus. E você percebe, às vezes, o conflito, porque aquilo não é a vontade dele e ele fica em conflito, né? O ser humano
em conflito, que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Exatamente. Né? Por isso que a oração, ela transforma quem ora, né? Sim. Como já dizia C.S. Lewis e outros, né? Transforma quem ora. Ou seja, nós somos moldados na oração à vontade do nosso Não Deus. tenha dúvida. Professor Ricardo, nós somos a área de diaconia. E Calvino aí se torna, né, um personagem muito importante quando a gente fala de diaconia. Não é? Porque Calvino, nós podemos dizer que foi um diácono ali, um pastor diácono na cidade de Genebra. E para a igreja, ele resgatou o papel do diácono, né? Organizou novamente a diaconia. Porque a diaconia, que era um movimento de toda a igreja lá no início, mas com aí a Idade Média, vem a igreja se torna a religião oficial do Estado, a diaconia passou a ser um departamento da igreja e que servia ao Estado, mas não era mais aquele papel de obediência àquilo que Cristo ensinou e nos mandou fazer. E Calvino vem e resgata isso na cidade de Genebra, mais precisamente também na igreja de Genebra, a ponto de colocar sobre a diaconia essa responsabilidade de administrar os recursos da igreja. Sim. Né? Então, Calvino acho que teve um papel importante aí no resgate da diaconia na vida da igreja. Eu percebo assim que é consequência natural da compreensão teológica que Calvino tem, da teologia prática de Calvino. Se a gente tem que colocar o evangelho em prática, olhando para Jesus Cristo, não tem como você não pensar numa vida assim, caracterizada pela solidariedade, pela compaixão, pela assistência, estender as mãos àqueles que são necessitados. Havia em Genebra uma carência muito grande, muitos estrangeiros, inclusive, há informações de que muita gente necessitando e carecendo, e inclusive falta de cuidado médico. E aí Calvino vai intervir, né, vai reestruturar, vai geral, né? o Hospital Geral, vai coordenar toda essa ação. Inclusive é compreensão também da teologia da providência divina, né? Se nós recebemos de Deus, a gente tem que ter tranquilidade de partilhar aquilo que a gente recebe de Deus, né? Exatamente. Não é resultado do meu trabalho, do meu esforço, mas sim também providência divina, aquilo que Deus coloca na minha vida. As bênçãos que eu recebo de Deus eu devo partilhar, sejam todas elas, né? As bênçãos espirituais e as bênçãos materiais. Sem dúvida. Inclusive Calvino, ele fundou aquele fundo francês, né? Que era para socorrer os refugiados. Um fundo de solidariedade. Né? Exatamente. E quem administrava esse fundo eram os diáconos. Não é? Porque as pessoas tinham que fugir do seu país por conta da perseguição da Igreja Católica Romana e chegavam ali, né? E eram, portanto, refugiados, chegavam sem nada, chegavam sem condições. E Calvino, então, ele trabalhou a igreja para que, né, e ele era um dos que contribuía para que o fundo, né, pudesse socorrer essas pessoas. Né? A gente está falando em refugiado, nós vivemos essa questão dos nossos dias, em que as pessoas muitas vezes querem, né, repudiar os refugiados, mas a nossa, vamos dizer assim, obrigação como cristão, daqueles que amam o ser humano, né, é acolher, né, esses refugiados e dar garantia de cidadania, né, para essas pessoas que não estão vindo para os países ou se refugiam em outro país porque quer, porque são obrigados, né, a sair por causa de guerra ou qualquer outra coisa. E eu acho importante a gente rever esse tema, porque quando se fala hoje em espiritualidade, você pensa em vários exercícios, né, que vão fortalecer a espiritualidade. Isso é importante. Eu acho que a gente realmente tem que cultivar e a gente tem que buscar realizar e fazer coisas que fortaleçam a nossa espiritualidade, seja retiro, meditação, caminhada de silêncio, são tantas, né? Mas a gente não pode esquecer que na perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus e da teologia calvinista,
a diaconia também é uma expressão da espiritualidade. Sim. Porque se eu compreendo o amor de Cristo, e se eu compreendo que eu fui chamado para ser servo de Cristo Jesus, eu tenho que ter a diaconia como também expressão da minha espiritualidade. Com certeza. Né? Tudo que a gente faz, Sim. né, tem a ver com essa espiritualidade. E ela sempre vai desembocar numa ação concreta, né? No viver Não tenho concreto do dúvida. Evangelho de Cristo Jesus. Inclusive Calvino, lá em Genebra, né, consta aí que ele era contra a mendicância. Não era contra a pessoa, né, que por uma circunstância estava mendigando. Porque para Calvino, ele achava um absurdo a pessoa mendigar. Sim. Não é? Porque Deus deu já todos os recursos. Né? E aí ele falava claramente que, né, os ricos, ele não era contra os ricos, não é isso? Mas que tinham que saber partilhar. Sim. Né, para que todos pudessem ter. Inclusive, Calvino ele até diz assim, né, que o acúmulo de bens, o acúmulo de riqueza, isso vem da ganância humana e vem da incredulidade. Incredulidade na providência de Deus. Sim, sim. Por isso acumula. Fica acumulando, né, para se assegurar. Né? Exatamente. Né? A confiança não está na providência de Deus, mas naquilo que consegue que vai acumular. Né? Então, Calvino, ele foi fantástico nesse sentido, né? Sem né? dúvida Trabalhando nenhuma. nessa questão econômica, né? Ele era contra, né, a questão dos juros lá alto. Ele entra em todos os setores da cidade, né, econômicos e políticos na cidade, que por isso que foi expulso a primeira vez, mas depois chamaram para voltar. Sim, né? para resolver. Chamaram para voltar. E ele procurava né? meios para tirar aquela pessoa da mendicância, né? Isso que é importante a gente ressaltar. Não é simplesmente não aceitar uma situação, mas ele intervir no sentido de que aquela pessoa possa sair daquela situação de mendicância. Exatamente. Então ele foi muito importante também no trabalho, na possibilidade de trabalho, de estudo, né? Levou as pessoas a estudar, se preparar tecnicamente para poder sobreviver. Isso é resgate da dignidade, né? Isso é evangelho puro. Né? Diaconia não é só você exercer um trabalho de assistencialismo, mas é resgate da dignidade. Isso, inclusive, nos dias de hoje, é participar da construção de políticas públicas, sim. Né, que possam beneficiar o povo, né? Sim. Trazer dignidade às pessoas. Não tenho dúvida. Professor Ricardo, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente poderia ficar aqui falando muitas coisas papo, né, sobre a reforma protestante, mas nós somos presbiterianos, né, presbiterianos independentes. Calvino fundou o presbiterianismo? Olha, como eu disse, os reformadores eles não criaram nada de novo, né? Eles buscaram na Bíblia. Né? O presbiterianismo ele tem raiz no Evangelho, na igreja primitiva. Né? E é sempre a gente pensar nisso. O presbiterianismo, ou a vocação presbiterial, ela é uma vocação pastoral. Né? Eram homens... e certamente mulheres também escolhidas naquele tempo na igreja primitiva para cuidar e pastorear da igreja. Né? Paulo mesmo fala para Tito ir nas igrejas, elegendo presbíteros. Né? Sim. A gente encontra a palavra presbítero, a gente encontra outras. Paulo vai falar de colaboradores, né? Que eram pessoas que participavam. Né? Então, o presbiterato ele vai surgir no contexto bíblico e depois Calvino vai chamar para esse sistema que é um sistema conciliar, ou seja, não existe uma pessoa que vai vamos assim, administrar tudo e coordenar tudo, mas um grupo de pessoas. Né? É um sistema representativo. É um sistema representativo, é um sistema conciliar, é um sistema que a força não está no indivíduo, está no coletivo. No conselho. Né? No conselho, onde todos e todas participam, opinam e trabalham. Sim. Né? Hoje a gente poderia até fazer uma releitura, as nossas igrejas a gente às vezes encontra um ou dois que trabalham e muitos que dão palpite, né? Precisa tomar cuidado com isso. Todos e todas são chamados para opinar, né? Para participar
e para trabalhar. Sim. Né? Inclusive esse termo presbiterianismo, né, a igreja presbiteriana, Uhum. melhor, ele só vai vir com John Knox, né? Sim. Lá na reforma na Escócia, né? John Knox que dá esse nome. A igreja presbiteriana está espalhada em outros lugares, né, na Europa mesmo, como igreja reformada, Uhum. né, os huguenotes, Sim. né, não tem. Calvino mesmo ele era, né, contra essa coisa né, de fundar uma igreja calvinista. Calvinista, né? Calvino ele tomava todos os cuidados. Aliás, tem uma passagem muito interessante, né, na história, em que se for, por exemplo, quem visita a Suíça, visita Genebra, vai lá no cemitério, não vai encontrar o túmulo de Calvino. Uhum. Porque Uhum. Calvino deixou isso em testamento, que É. não era para colocar nenhum escrito, nada que pudesse reconhecer, para não haver nenhum tipo de veneração, né? exatamente, né, de procissão ali ao túmulo de Calvino. No decorrer da história houve, você tem os huguenotes, na Inglaterra são os puritanos, né? Isso. E nos Estados Unidos vai marcar mais a figura do presbiteriano, né? Presbiterianismo. Mas é basicamente isso, não há uma invenção, mas é um resgate de um conceito, né? E de uma ideia da coletividade, do trabalho mútuo, do trabalho comum, da força de todos e não da força de um indivíduo. Acho que essa assim, a coisa mais importante do presbiterianismo. Sim. É a visão de corpo que nós recebemos de Paulo. Exato, né? exato. Por isso que nós somos, na nossa Constituição, diz que nós somos uma federação Sim. de igrejas. E não é uma relação de hierarquia e poder, mas uma relação de respeito. Isso. Até porque não há mesmo Né? hierarquia entre pastor, que é o presbítero docente, ou o presbítero regente, ou mesmo o diácono. Diaconisa, músico, são todos liturgista. oficiais, né? E às vezes a gente fica tentando criar esta relação de hierarquia, inclusive na Trindade. Quem é maior? Se é o Pai, se é o Filho, se é o Espírito Santo. E não é uma relação. É uma tendência nossa. A relação na vida da igreja é uma relação de respeito. Eu respeito você porque você é pastor, você foi vocacionado, chamado. Eu respeito você, presbítero, regente, porque você é presbítero, você também é vocacionado, diácono também. Uma relação de respeito mútuo. Né? Que em última instância somos todos irmãos. Todos irmãos e irmãs. Né? E só existe uma cabeça. Que é Cristo Jesus. Amém, amém. Professor Ricardo, muito obrigado, viu? Foi um Eu que agradeço. Muito legal aqui. Muito bom. Eu acho que quem vai nos assistir aí, vai ouvir esse podcast, né, certamente vai trazer muitas curiosidades naquilo que nós falamos para que possa pesquisar. Né? Possa acender a luzinha Isso, para conhecer mais de investigação, né? A gente tem percebido quanto esse tema da reforma tem sido bastante desprestigiado, né, inclusive nas nossas igrejas. Sim. Eu acho que a gente precisa resgatar isso, porque é um movimento importante, um movimento de Deus na vida da igreja. E que marca a história da humanidade, não é só a história da igreja, não. Exatamente. Então a gente não pode pular e vir para cá, né, da Idade Média, vir para a Idade Moderna, né, pós-modernismo. Mas é um fato histórico muito importante e que surgiu na igreja na qual nós fazemos parte, a igreja reformada. Então, gente, tá aí, né? Procurem conhecer a reforma, os ideais da reforma, né? As institutas que foram bastante citadas aqui pelo professor Ricardo, elas são fantásticas. Ele fala sobre tudo ali na vida da igreja, sobre Deus, né? Sobre a igreja, sobre, né, temas importantes da teologia reformada. Então vale a pena você ler, você consultar, além de outros livros e além de comentários bíblicos, que Calvino escreveu, acho que quase todos, né, os comentários bíblicos aí dos textos da Bíblia. Então vale a pena você conhecer esse reformador e conhecer os seus escritos, porque muito do que nós somos hoje, ou talvez a grande parte do que nós somos hoje, tem a ver, né, com aquilo que a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, mas também com esses que foram usados por Deus para interpretar o texto bíblico e organizar de tal forma que pudesse nos dar aí as condições para sermos igreja. Ok? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua igreja, e até o próximo Fatipcast.
Um abraço. Um abraço a todos e todas.